dar início à leitura do nosso dia. Estamos no dia 180. As escrituras do dia hoje são 2 Reis, capítulo 15, versículo 1 ao capítulo 16, versículo 20. Em seguida vamos ler o livro de Atos, capítulo 19, versículos do 11 ao 41. Depois vamos ler Salmo 147, do versículo 1 ao 20. E por último vamos ler Provérbios, capítulo 18, versículo 4 e 5. Vamos dar início à nossa leitura por 2 Reis, capítulo 15, versículo 1. O reinado de Azarias de Judá. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Amazias, seu pai, havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Azarias é atacado de lepra. O Senhor feriu o rei, e ele ficou leproso até o dia da sua morte, e morava numa casa separada. Jotão, filho do rei, era responsável pelo palácio e governava o povo da terra. Quanto aos demais atos de Azarias e tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Azarias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Zacarias de Israel. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, reinou sobre Israel em Samaria durante 6 meses. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, atacou-o diante do povo, matou e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Zacarias, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Essa foi a palavra que o Senhor falou a Jeú. Os seus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. E assim aconteceu. O reinado de Salum de Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou durante 1 mês em Samaria. Menahem, filho de Gade, foi de Tirsa a Samaria, atacou Salum, filho de Jabes, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Salum e a conspiração que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Saindo de Tirsa, Menahem destruiu a cidade de Tífasa e todos os seus moradores, bem como toda aquela região, porque não abriram o portão da cidade, ele a devastou. Até rasgou o ventre de todas as mulheres grávidas. O reinado de Menahem de Israel. Desde o 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Durante todos os seus dias não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Então o rei de Assíria veio contra a terra, e Menahem lhe entregou 34 toneladas de prata para que esse o ajudasse a consolidar o seu reino. Para pagar o rei da Síria, Menahem exigiu dinheiro e todos os poderosos e ricos em Israel 600 gramas de prata por cabeça. E assim o rei da Síria deu a volta e não se demorou ali na terra. Quanto aos demais atos de Menahem e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Menahem morreu e Pecaias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Pecaias de Israel. No 50º ano do reinado de Azarias,
rei de Judá, Pecaias, filho de Manaém, começou a reinar, e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Peca, seu capitão, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza do palácio real, juntamente com Argobe e com Arié. Com Peca estavam 50 homens dos Gileaditas. Peca o matou e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Pecaias e a tudo o que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. O reinado de Peca de Israel. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, começou a reinar e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Nos dias de Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser, rei da Síria, veio e conquistou Ijon, Abel, Bet-Maaca, Janoa, Quedes, Azor, as regiões de Gileade e da Galileia, toda a terra de Naftali, e levou seus habitantes para a Síria. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, atacou e o matou, e reinou em seu lugar no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Quanto aos demais atos de Peca e a tudo o que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. O reinado de Jotão de Judá. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Uzias, seu pai, havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Jotão construiu o portão de cima da casa do Senhor. Quanto aos demais atos de Jotão e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Naqueles dias, o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, seu pai. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acás de Judá. No 10º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, ao contrário de Davi, seu pai. Andou no caminho dos reis de Israel e até queimou seu filho como sacrifício segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Acás pede socorro aos sírios. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela. Cercaram Acás, mas não conseguiram derrotá-lo. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e expulsou dela os homens de Judá. Os sírios foram para Elate e ficaram morando ali até o dia de hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou seu servo e seu filho. Venha me livrar do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantaram contra mim. Acás pegou a prata e o ouro que havia na casa do Senhor
e nos tesouros do palácio real, e mandou de presente ao rei da Síria. O rei da Síria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo contra Quir e matou o Rezim, a idolatria de Acás. Então o rei Acás foi a Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ao ver ali um altar, enviou ao sacerdote Urias o modelo do altar e a planta, segundo o qual tinha sido feito. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acás havia ordenado de Damasco. O sacerdote Urias fez isso antes que o rei Acás viesse de Damasco. Quando o rei voltou de Damasco, viu o altar, aproximou-se dele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de cereais, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. O altar de bronze que estava diante do Senhor, ele o tirou da frente do templo, do lugar entre o altar dele e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. O rei Acás também ordenou ao sacerdote Urias, dizendo: use este altar grande para o holocausto da manhã, para a oferta de cereais da tarde, para o holocausto do rei e a sua oferta de cereais, e para o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de cereais e suas libações. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue do sacrifício você deve aspergir nele, mas o altar de bronze ficará para minha deliberação posterior. E o sacerdote Urias fez tudo como o rei Acás lhe havia ordenado. O rei Acás cortou os papéis dos suportes e tirou as pias que estavam em cima deles. Pegou também o mar de fundição e o tirou de sobre os tesouros de bronze que estavam debaixo dele e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também, por causa do rei da Síria, retirou da casa do Senhor a estrutura coberta para o uso no sábado, que tinha sido construída no templo, e a entrada real pelo lado de fora. A morte de Acás. Quanto aos demais atos de Acás e ao que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Acás morreu e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Agora vamos ler Atos capítulo 19, do versículo 11 ao 41. Os filhos de Seva. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lençóis e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que nus e feridos fugiram daquela casa. Esse fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Paulo envia Timóteo e Erasto para a Macedônia. Depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém,
preciso ir também a Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia, o túmulo em Efésio. Por esse tempo houve grande tumulto em Efésio por causa do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem desde o ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não é só Efésio, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquele que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Diana dos Éfesos. A confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre do meio da multidão, e os judeus o empurraram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram durante quase 2 horas: Grande é Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Éfesos, quem não sabe que a cidade de Éfesos é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isto ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada, porque esses homens que vocês trouxeram para cá não profanam o templo, nem blasfemam contra nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules que se acusem uns aos outros ali. Mas se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular, porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Agora vamos ler Salmos, capítulo 147, do versículo 1 ao 20. Louvor ao Deus poderoso. Aleluia! Bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico do louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes, mas faz com que os ímpios caiam por terra. Cantem ao Senhor com ações de graças. Ao som da harpa, cantem louvores ao nosso Deus, que cobre de nuvens o céu, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos.
quando o clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compras nos músculos do guerreiro. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louve o Senhor, ó Jerusalém. Louvem o seu Deus, ó Sião. Pois ele reforçou as trancas dos seus portões e abençoou os que habitam em seu meio. Estabeleceu a paz em seu território e farta você com o melhor do trigo. Ele envia suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o seu gelo como se fossem migalhas. Quem pode resistir ao seu frio? Manda sua palavra e o gelo se derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Anuncia a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim com nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia! Agora, para finalizar, vamos ler Provérbios, capítulo 18, versículos 4 e 5. As palavras de uma pessoa são águas profundas, e a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom ser parcial com os ímpios, para torcer o direito contra o justo. E aqui encerramos a leitura do nosso dia. Obrigado pela sua participação e amanhã estaremos aqui dando continuidade na leitura da palavra e nos vemos amanhã. Um grande abraço e até mais.